primeiro eclipse de 2026, um eclipse solar anular que acontece no final do signo de Aquário, no dia 17 de fevereiro. Como é que a gente vai sentir o impacto desse eclipse? Todo eclipse ele tem a conotação de um apagão, coisas que saem de uma forma definitiva da nossa vida e também coisas novas que surgem, que se acendem dentro de nós. Um eclipse solar, ele ocorre sempre na lua nova. As luas novas tradicionalmente representam o início de uma nova etapa e quando ocorre um eclipse, isso fica ainda mais potencializado. Aquário é um símbolo muito forte de rupturas, de novidades, de mudanças, de situações surpreendentes, de questões tecnológicas relacionadas a redes, amizades, grupos, aviação, conhecimento, né? Aquário é um signo de elemento ar, tem muito a ver também com a atmosfera. Então esse eclipse ele é muito impactante, na minha opinião ele é o eclipse mais importante de 2026, porque ele tem a presença muito forte simbolicamente do planeta Urano, que é justamente o regente de Aquário. Urano é um planeta muito disruptivo, o propósito positivo, vamos dizer assim, de Urano, ele tem a ver com autenticidade, liberdade, autonomia, com a gente ser quem a gente é, sem tentar se encaixar em modelos. Então, esse eclipse ele vai trazer à tona, os eclipses são caracterizados também por revelações e revoluções, no caso de um eclipse em Aquário. Ele vai trazer à tona questões talvez que não eram claras para nós e que agora ficarão muito evidentes. O impacto dos eclipses ele não está relacionado unicamente ao dia em que ele ocorre, nessa terça-feira, dia 17 de fevereiro, mas a gente já sente anteriormente e também continuam atuantes esses fatores e simbolismos ao longo dos próximos 6 meses. Esse eclipse ele tem uma particularidade que ele acontece num momento histórico, onde a gente tem uma conjunção de Saturno e de Netuno no 0 grau de Áries, o que é um forte símbolo de reset, de um novo começo, e que, claro, a gente vai ter que sustentar esses novos começos, iniciativas, ao longo do tempo, através de foco, disciplina, disciplinar o nosso impulso, a nossa vontade, o que nos move, que tem muito a ver com essa energia de Áries, o primeiro signo, e tanto Áries quanto Aquário falam muito de independência, de autonomia, Então essa é uma energia muito forte. Claro, a gente tende a perceber um aumento no radicalismo, Pessoas agindo de forma muito abrupta, muito radical, achando que assim vão se livrar de algo, ou vão ser mais livres, e não é por aí, tá? A gente tende a ter revelações muito surpreendentes ao longo dos próximos dias, relacionados ao conhecimento que a gente tem da humanidade, o espaço, coisas também relacionadas à ciência, à medicina, a tecnologia em geral, inteligência artificial. É um momento muito disruptivo e ele vai continuar atuante aí ao longo dos próximos meses. Então vamos prestar atenção na nossa vida, especialmente na casa astrológica do nosso mapa, onde nós temos o final do signo de Aquário, porque é ali que vai ocorrer o eclipse. E esses assuntos que estão relacionados a essa casa ganham uma nova energia muito surpreendente, É como se a gente visse as coisas pela primeira vez, Mesmo que sejam coisas que já são conhecidas para nós, Então alguns vão sentir isso em relação à carreira, outros no casamento, relacionamentos, questões familiares ou relativas à saúde. É importante que a gente entenda o que esse eclipse simboliza de renovação, de inovação, de ruptura com velhos sistemas. A gente pode inclusive ter apagões literais
ou simbólicos relacionados a questões elétricas, eletrônicas, tecnologia, ruptura de sistemas, né? É como se fosse uma espécie assim de piripaque, né? Tecnológico. E ao mesmo tempo essas novas possibilidades que são percebidas a partir de agora, né? E o Sol e a Lua, nessa Lua nova, né, que é o início do novo ciclo e que vem ainda mais forte por causa de um eclipse, fazem contato com o planeta Urano, né? Urano está se despedindo do signo de Touro. Em abril ele vai ingressar em definitivo Gêmeos, onde ele já esteve no ano passado. Então essa questão de Urano em Touro, ela traz também muitos fatores ligados à natureza, à alimentação, a recursos materiais, finanças, economia global, né? A necessidade de a gente estar atento ao nosso corpo, né? Touro é o primeiro signo de elemento terra, então ele fala muito aí das condições do nosso dia a dia, como a gente percebe as nossas habilidades, talentos, quais são os valores mais importantes. E talvez aí esses apagões, esses piripaques digitais, eles possam nos remeter, né, a perceber com mais clareza o que é de fato relevante, né? Entender a importância da presença, de estarmos no momento presente, embora assim esse eclipse, todo o contexto astrológico que a gente está vivenciando, ele fala muito de ansiedade, de inquietação, então também é muito importante que a gente tenha, né, os nossos momentos para recompor a nossa energia e para a gente realmente viver uma vida que é a nossa vida e não tentar se encaixar em modelos, em padrões, né? Talvez a gente se surpreenda, inclusive, com as próprias atitudes ou com atitudes de pessoas próximas que estão relacionadas a esse reset. Eu acho que reset é uma palavra que bem define esse momento, esse eclipse no final de Aquário. E também tudo isso acontecendo ali, né, em meio a uma semana que no dia 20 agora de fevereiro nós teremos a conjunção de Saturno e Netuno no 0 grau de Áries. Gente, é um momento histórico, né? É um momento em que todo esse contexto ele nunca ocorreu. Né? Então a gente presenciará, vivenciará coisas nunca vistas, nunca experienciadas. E a gente precisa também se permitir esse novo que começa a pulsar de uma forma muito ardente, né? Depois de tantos finais que aconteceram na nossa vida, vem acontecendo nos últimos anos e especialmente desde o ano passado, né? Então fevereiro é um mês assim que está muito impactante, tem muita coisa acontecendo aí no céu e que reverbera nesses processos que nós vivenciamos aqui na Terra. Se você é aquariano, especialmente se você aniversaria no final do signo de Aquário, ou se você taurino, leonino ou escorpiano também de final de signo, você sentirá mais o impacto, né, desse eclipse. Agora, claro, para todos nós existe uma área lá do nosso mapa astral onde está esse final do signo de Aquário. E os assuntos ali que tem a ver com esse setor, eles ficam muito mexidos, né? Ali tem uma espécie de apagão que representa também um novo começo. Se você tiver planetas, né, de repente você tem a Lua, Vênus ali no final dos chamados signos fixos, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, você também sentirá de uma forma mais impactante. Esse eclipse, ele não será visto assim, né, com toda a sua extensão aqui no Brasil. Ele é um eclipse com um impacto muito forte sobre a Antártida, né? E dali podem vir notícias muito impactantes ao longo dos próximos tempos. É importante que a gente também, esse eclipse ele vai trazer uma reflexão sobre como é a nossa relação com a tecnologia, né? Como a gente pode utilizá-la de uma forma positiva, que permita conexões, né? Hoje a gente tem uma vida assim muito virtual, a gente também tem que ter
um cuidado em relação a isso. Então, que essa relação ela seja cada vez mais saudável, que a gente possa, de fato, vivenciar os aspectos positivos dessa inovação. Mas entender também a importância de estarmos presentes, né, da vida real, né? Eu acho que esse eclipse ele vai mexer muito com conceitos e experiências vinculadas a isso. Também a gente pode sentir, por exemplo, o afastamento de certas amizades, o contato com novos amigos, novos grupos, né? A nossa vida ela está se modernizando a partir de agora, mas isso não significa que a gente deva deixar de ter contato com aquilo que é natural, com aquilo que nos move a partir dos nossos valores e da nossa essência. Então esse eclipse ele vai trazer um aprendizado em relação a isso. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu amo compartilhar conhecimento astrológico. Curta aqui esse vídeo, encaminhe ele para os seus amigos e conhecidos para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Comente aqui como é que você está sentindo esse momento na sua vida, onde que você, em que áreas, em que assuntos você está percebendo aí essa revolução acontecendo, né? Então fica aqui a dica, essa é uma das semanas mais impactantes de 2026, porque além do eclipse no dia 17, a gente tem a conjunção de Saturno e Netuno no 0 grau de Áries. Nós estamos passando por um verdadeiro reset. E aí, o que na sua vida está passando por esse processo? Conta para mim. Um beijo e até o próximo vídeo.